Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade, pois agora é mais do que nunca tempo da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui felizes, de mais uma vez aqui poder estar compartilhando, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então pegue sua Bíblia, pegue sua agenda, mergulhe conosco na palavra de Deus e vamos ser edificados juntos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje a gente quer tratar sobre um assunto que é muito pouco tratado, mas que é essencial para a vida de uma pessoa que já é cristã ou de alguém que quer ter uma aproximação com Deus, que é a intimidade com Deus. A gente quer tratar sobre o que é ser íntimo de Deus, como nos tornamos íntimos de Deus. Isso é extremamente importante. Amém, irmãos? Então eu quero trazer uma palavra aqui para a gente iniciar o assunto, que está no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e lhe disse: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Então percebam, irmãos, como que para conhecermos o Senhor, primeiramente, para mim conhecer a Deus, eu conheço Ele através da sua palavra. Então quando eu digo que amo a Deus, eu preciso conhecê-lo para realmente amá-lo. E eu conheço Ele através da palavra. E quando eu tenho esse conhecimento de quem Deus é, eu tenho conhecimento da sua essência, eu tenho conhecimento do seu propósito, eu tenho conhecimento do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele vai fazer por nós, aí sim o verdadeiro amor é gerado no meu coração. Como nós estávamos conversando aqui antes, eu e o pastor, é para perceber, é para a gente ver como o amor e guardar um mandamento, que é guardar a palavra de Deus, eles andam juntos. Eles caminham juntos. O amor de Deus para conosco está totalmente ligado à palavra que Ele nos fala. Então também o meu amor para com Deus também tem que estar ligado à palavra que Ele me dá. Que olha o que Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que me ouve a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. Eu não posso dizer que eu amo Deus e não guardar as suas palavras, porque se eu não conheço Ele, não tem como eu amar. Não tem como eu amar quem eu não conheço verdadeiramente. Impossível. É impossível amar uma pessoa que eu vejo sem conhecer ela. Claro, com o amor de Deus é possível, mas o meu amor, é difícil eu conseguir expressar ele para alguém sem conhecer. E com Deus é a mesma coisa. Eu preciso conhecer Ele, e aí eu conseguirei amá-lo verdadeiramente. E isso só é possível através da palavra. E eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso guardar essa palavra, porque é através dessa palavra que Ele se revela para mim. É através dessa palavra que Ele se manifesta, que Ele se apresenta, que Ele mostra todo o propósito e o plano inicial desde a criação do mundo, desde a criação da humanidade. E é através dessa palavra que eu o conhecerei intimamente, que eu o conhecerei com todo o meu coração. Quando eu ouvir a palavra de Deus, guardar em mim, tomar posse, entendendo que não é um simples livro, que é a palavra de Deus. Quando eu entender isso, eu tomar posse no meu coração, guardar, eu entender que é Deus falando comigo, que é Deus se revelando a mim, aí eu poderei amá-lo. E aquele que guarda os meus mandamentos e ama, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é o que me ama, e o que me ama é amado do meu Pai. Aquele que ama Jesus Cristo, aquele que ama a palavra, também é amado de Deus, porque aquele que está amando a palavra, aquele que tem a palavra, guarda e ama a palavra, já está amando aquele que o falou, que é o Senhor. E aí Judas interroga Jesus falando assim: mas Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Por que Jesus vai se manifestar a nós, os que cremos nele, não no mundo? Porque o mundo não crê nele.
Ele só se manifesta àqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que creem na sua obra, aqueles que professam o amor e procuram amar verdadeiramente, que é ouvindo a palavra, praticando a palavra, vivendo os seus mandamentos, vivendo as suas ordenanças. Aquele que ama o Senhor obedece Ele, aquele que professa o amor em seu coração por Deus, obedece Ele, conhece Ele através da palavra e vive para Ele. E ele responde, Judas 23, respondeu Jesus e lhe disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Por isso que ele não se manifesta ao mundo, mas sim a nós, porque nós que dizemos que amamos ele, devemos guardar a sua palavra, devemos praticar a sua palavra, e aí receberemos a manifestação dele. Ele se manifesta para nós através da sua palavra, e quando ele se manifesta para mim o seu poder, a sua glória, ele manifesta os seus desejos, os seus planos, aí eu o conheço intimamente. Aí eu conheço intimamente Ele, e quando eu conheço intimamente Ele, eu posso amá-lo como Ele é, em essência. Eu começo a amar a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, porque quando eu conheço Deus, através da sua palavra, tudo que Ele já fez por amor de nós, tudo que Ele faz por amor de nós, tudo que Ele fará por amor de nós, é impossível não amá-lo. É impossível não amá-lo. Vejam o tamanho do amor de Deus. Ele entregou seu Filho unigênito. Jesus se entregou propositalmente por amor de nós. Esse é o tamanho do amor de Deus, é entregar seu Filho, e Jesus aceitando ser o sacrifício, porque Ele nos ama, e Ele nos quer próximo, Ele nos quer íntimo, Ele quer que vivamos para Ele, Ele quer que vivamos com Ele, Ele quer que ouçamos a sua voz, que caminhemos em sua direção. A palavra do Senhor fala que aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, encontra, aquele que pede, recebe, e Jesus está sempre ali, pronto para se manifestar, pronto para se entregar a nós, mas é impossível conhecê-lo sem a palavra de Deus, é impossível chegar até Ele sem a palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, e Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo. Então eu preciso ser íntimo com a palavra dEle, eu preciso conhecer a palavra dEle, eu preciso guardar, eu preciso amar, eu preciso me tornar um com a palavra dEle, e automaticamente eu serei um com Deus, automaticamente eu estarei amando o próprio Deus, e automaticamente Ele manifestará o seu amor por mim, de diversas formas, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson, é um assunto bem importante, né? Eu estava meditando aqui, e como é importante a gente buscar, a gente entender o que é um relacionamento, e nesse relacionamento ter uma intimidade, né? E na verdade, o que eu percebo, o que é perceptível, assim, claramente, é que na verdade, Deus, ele busca sempre esse relacionamento, né, íntimo com o ser humano, mas hoje, na verdade, a maioria dos seres humanos não buscam esse relacionamento íntimo, muitos buscam um relacionamento superficial, muitos buscam um relacionamento religioso, né? Mas, na verdade, o relacionamento íntimo, o amor mesmo, está em guardar as palavras dEle, guardar os mandamentos dEle, né? Ele, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, né? E viremos para Ele, faremos nele morada, ou seja, vai ficar vai fazer morada, quer dizer, vai permanecer ali, porque vai ser íntimo. Agora, se nós refutar a palavra, se nós ignorar a palavra, desprezar a palavra, né, como que nós amamos a Deus? Então Deus vai procurar alguém que está com sede da palavra, com fome da palavra, que anseia de conhecer a palavra. Então é muito importante nós entender agora que por tudo aquilo que Deus já fez por intermédio de Jesus, é muito importante nós agora ter anseio, nós agora ter desejo, né, de ter esse relacionamento, de ter essa intimidade com Deus, de ser conhecido de Deus e conhecer a Deus e ser conhecido dEle. Amém? Eu quero até me utilizar aqui da palavra em Lucas capítulo 10, para usar aqui como exemplo do que estamos aqui falando, o exemplo das duas irmãs ali, Marta e Maria, que também eram irmãs também de Lázaro. Lucas 10, 38 a seguir, diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-me, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então isso aqui é muito importante, irmãos, porque olha bem, Jesus vai na casa dessa família, né? E aí o que aconteceu? Tudo bem, muitas pessoas interpretam de uma maneira muito errada, mas então assim, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Temos hora para isso. Agora Jesus, ele foi pessoalmente fazer uma visita na casa delas, entende? E uma entendeu o quê? Que a presença de Jesus e a palavra de Jesus era o mais importante. A outra entendeu o quê? Que os cuidados da casa, a limpeza, a comida era o mais importante. E Jesus não veio para ser servido, Jesus, ele veio para servir, entende? E aí o que aconteceu? Aconteceu que Jesus pegou, né? Estava a Marta e a Maria ali. A Maria assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, ou seja, ela estava com sede, ela estava com interesse, ela estava com desejo de ouvir, de aprender, de conhecer Jesus. E porém a Marta, né, andava distraída, né, com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas, dize-me, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte, ela estava o quê? Se sobrecarregando com o serviço, né? Estava distraída com aquilo que o Senhor estava falando para Maria, e aí ela vem contestar e dizer assim: tu não te importa que eu te sirva só? Entende? Ela estava entendendo, ela estava invertendo os princípios, que ela queria servir Jesus, e não estava entendendo que Jesus veio para servir ela. E aí ela assim, não te importas, né? Manda que minha irmã venha me ajudar. E aí Jesus pegou e respondeu para ela, dizendo assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então olha só, uma coisa é só necessária. Qual é a necessária? É ouvir o Senhor e aprender com a sua palavra. Em outras palavras, não que as outras coisas não sejam necessárias, mas essa é a mais importante em relação à nossa vida, ao que nós precisamos. Mas o que acontece na vida natural, na vida cotidiana? As pessoas se ocupam, se afadigam, se distraem, se sobrecarregam com tantas coisas, mas a coisa principal que vai trazer descanso, que vai trazer intimidade, que é a coisa mais importante, né? A boa parte, que ele falou ali, a boa parte, que não será tirada dela, né? Que foi o que Maria pegou para sentar-se aos pés dele, ouvindo as palavras dele, né? Incomodou Marta. Marta ficou incomodada, porque ela estava distraída, estava sobrecarregada, e queria que Maria saísse daquele ambiente ali também, né? Que viesse ajudar ela. Jesus falou: não, ela escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. Então, quando nós escolhemos a melhor parte de ser íntimos dele, de assentar-se diante dele, tirar um tempo para ele, ouvir a palavra dele, ainda que outros se incomodem com isso, mas Jesus deseja, ele falou: essa é a melhor parte, isso não vai ser tirado dela, eu não vou tirar isso dela. Entende? Então, queremos que você entenda a importância de nós escolher essa boa parte, né? E que Jesus ele valorizou essa escolha de Maria, entende? E não louvou as atitudes de Marta, entende? Então ela falou assim, né? Tu estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, só uma coisa é necessária, só uma coisa é mais importante, e Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Então, tem tantas coisas na vida que só nos fazem cansar, só nos trazem fadiga, né? Mas tem coisas que trazem descanso, que nos trazem conhecimento de Deus, trazem crescimento, trazem fé, trazem esperança, que é a melhor parte.
mas que nós não estamos valorizando isso. E aí o que acontece? Acabamos ficando fadigados, ficando sobrecarregados com tantas coisas e desprezando a melhor parte. E esse é o ponto que nós queremos enfatizar. Como que nós podemos ser íntimos de Deus, ter intimidade com Deus, se desprezamos ou valorizamos o tempo que temos para ter com Ele? Ou em outras palavras, nos ocupamos com tantas coisas e agora não temos tempo para estar com Ele, para ouvir Ele. E como poderemos ser íntimos dEle? Não é verdade, irmão Adilson? Interessante é que assim, Deus ele sempre quis essa intimidade com o homem. Deus, desde o início da criação, ele sempre quis que o homem, não é que o homem fosse um robô, que o homem fosse controlado, não, ele queria intimidade. Se você olhar para Adão, lá no início da criação, ele visitava Adão todo dia. Para quê? Para conversar com Adão, para estar com Adão, para Adão estar com ele, para serem íntimos. Depois, lá a gente pega e olha para Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus, porque ele conversava com Deus, ele era íntimo, ele conhecia o que Deus podia fazer, mas ele não olhava para isso, ele olhava para Deus, ele conversava com Deus, ele estava com Deus. Depois nós vemos Moisés que foi o que trouxe, Deus usou para trazer a lei para o povo de Israel, foi íntimo de Deus, ele andou com Deus. Temos pessoas na Bíblia que andaram, Enoque, andou com Deus, foi levado vivo, Elias. Por quê? Porque foram pessoas que pararam o que estavam fazendo, não no sentido de, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar. Não, mas pararam o que estavam fazendo, o que estava ocupando a sua mente e ouviram o Senhor. Começaram a ouvir o Senhor, começaram a ouvir o que Ele falava. E quando a gente começa a ouvir o que Deus está falando, o que Deus está ensinando, o que Deus está mostrando e começa a guardar, olha o que a palavra nos fala, Ele vem e faz morada em nós. Ele vem e faz morada. Jesus, em certo momento, Ele está falando com os discípulos, Ele fala para eles assim: já não vos chamo mais meus servos, já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos, porque tudo que o meu Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vós. E é isso que Ele quer, através da revelação, através da palavra, é que sejamos próximos dEle. É que, irmãos, é tão maravilhoso quando nós temos um relacionamento próximo com Deus, nós temos em Deus um conselheiro, nós temos em Deus um Pai, nós temos em Deus aquele joelho onde a gente escora a nossa cabeça e chora, nós temos aquele joelho onde nós escoramos a nossa cabeça e abraçamos, nós temos aquela pessoa, porque Deus Ele é uma pessoa também, onde nós corremos para Ele em espírito, pela fé, e choramos e nos alegramos. Nós temos aquela pessoa onde nós conversamos a todo momento. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que também é uma pessoa habitando em nós, fazendo morada em nós, onde nós podemos revelar os nossos problemas, as nossas dificuldades, onde podemos pedir ajuda, podemos pedir um auxílio, e o mais importante, irmãos, que é o principal, nós podemos ouvi-lo. Nós devemos ouvi-lo porque Ele só quer o bem de nós, Ele só quer o seu bem, Ele quer o melhor para você, e o melhor para você é estar com o Senhor, o melhor para mim é estar com Deus, e para mim estar com Deus, eu preciso estar na sua palavra, eu preciso ser íntimo, irmãos. Quando nós somos íntimos de Deus, quando nós conhecemos a Deus através da palavra, e nos tornamos íntimos dEle, além de nós termos uma paternidade, uma amizade, além de nós termos alguém para nos ouvir, alguém que nos aconselha, alguém que nos exorta, que nos ensina, nós também compreendemos o tamanho do poder de Deus, e nós paramos de olhar para os problemas, para os cansaços, para os desafios, porque nós sabemos em quem estamos crendo, nós sabemos em quem é conosco, o poder daquele que está em nós, o poder, o tamanho daquele que está conosco, e sabemos que tudo que enfrentaremos nessa vida, o Senhor nos guardará, o Senhor nos amparará, porque Ele nos ama. Se amarmos a Ele e a sua palavra, e obedecermos a sua palavra, nossa vida será próspera em todos os sentidos, e principalmente espiritualmente, porque andaremos com o Pai, estaremos lado a lado com Deus, com o Criador de tudo, irmãos. Não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson. Inclusive eu estou aqui na palavra aqui em João 12, que fala sobre a mesma Maria lá, irmã de Marta e também de Lázaro. Ela ouviu muito de Jesus, ela aprendeu muito de Jesus, ela se tornou muito íntima de Jesus, ela teve conhecimento de Jesus, E ouviu a palavra dele, bem como ele falou, Sim, exatamente. E inclusive ela teve um privilégio daí de ter,
o privilégio de que seu irmão, né, Lázaro, veio a falecer e 4 dias depois ele foi ressuscitado por Jesus. E agora Jesus, ele volta na casa deles, se tornou amigo deles, né, porque Jesus ele sempre quer ter essa amizade. Isso está mostrando aqui, né? Então, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então, assim, um privilégio muito grande, né, para Maria, né? Buscou essa intimidade com Jesus, aprendeu dele, poxa, viu acontecer isso na família dela, né? Esse milagre maravilhoso da obra de Deus, do poder de Jesus. E agora Jesus vai na casa, e cada vez, praticamente quando ele ia para Jerusalém, ele passava em Betânia, que era uma aldeia bem próxima ali, ele sempre passava ali na casa dessa família, né? E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Então, olha bem, Marta estava lá servindo, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Poxa, agora imagine que ambiente, né? Que lugar gostoso, né? Tem uma pessoa que foi ressuscitada, né? Saber que teve na morte, mas agora ressuscitou, estava ali vivo novamente, Jesus ali com eles, né? Então estava tendo aquela ceia ali maravilhosa, e a palavra fala assim no versículo 3: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, assim, Maria, ela estava já entrando já no nível assim, de intimidade com Jesus, no sentido de reverenciá-lo como Deus, como Senhor sobre a morte, né? Pelo fato de ter ressuscitado. Ele falou muito sobre a ressurreição, sobre ter ressuscitado seu irmão. Então, assim, nessa oportunidade ali, Maria, ela toma uma atitude bem diferente. Ela estava tendo a ceia, mas o que ela pega? Ela pega um unguento, um perfume de nardo puro, né, de alto preço, algo de muito valor, entende? E ela vai lá e unge os pés de Jesus. E isso era uma mostra de um amor e uma devoção dela para com Jesus, e uma forma de honrar Jesus, de pegar algo de valor e apresentar a Jesus, de ungir os pés de Jesus, de honrar Jesus. E isso ela fez porque ela conheceu verdadeiramente a Jesus, entende? Então ela se tornou uma pessoa íntima de Jesus, Jesus se tornou uma pessoa íntima dela, tinha intimidade. Então ela quis honrar isso, valorizar aquele momento que Jesus estava na casa dela. Então ela pega algo que ela tinha, né, e unge os pés de Jesus. E é isso que a intimidade vai fazer. Quando nós temos intimidade, queridos, nós vamos valorizar cada oportunidade que nós temos com Jesus, cada momento que nós temos com Jesus. Nós vamos ver que Jesus é mais precioso, é aquilo que nós temos, né? E nós podemos honrar Ele com aquilo que nós temos, porque Jesus é maravilhoso. Jesus foi maravilhoso na vida de Maria, Jesus foi maravilhoso na vida de Lázaro, Jesus foi maravilhoso na vida dessa família. Jesus é maravilhoso na vida de todos aqueles que guardam a sua palavra. Jesus é maravilhoso na vida de todos aqueles que ouvem a Ele, né? E que guardam os seus mandamentos, né? Que amam a Ele. Jesus é maravilhoso. Só que muitas pessoas andam à margem desse relacionamento, não se tornam íntimos dEle, se tornam muito religiosas, mas não se tornam íntimos dEle, porque não guardam sua palavra. E como foi lido em João 14, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Né? E meu Pai o honrará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Como que Deus vai fazer morada se a gente não guarda a palavra dEle? Como que Deus vai fazer morada em nós? Como que nós vamos ser íntimo se nós nem ouvimos a Ele, nem damos atenção a Ele, ignoramos a palavra dEle, tratamos a palavra dEle como uma palavra corriqueira, como uma palavra, né? Uma palavra de pessoas, né? Palavras fúteis aí da vida. Mas a palavra dele, que nós temos que valorizar cada palavra que ele nos dá, cada oportunidade que temos para estar com ele, para ouvir ele, para aprender com ele. Isso é muito maravilhoso, e é nesse momento, nessa oportunidade, nós queremos enfatizar esse assunto, que a intimidade ela vai aumentar e vai crescer quando nós damos valor, o devido valor,
a cada oportunidade de quando Jesus vem na nossa casa, quando a palavra dele vem para nós, quando ele está falando uma palavra e nós estamos ouvindo atentamente, na intenção de aprender, de entender o que ele está querendo comunicar, informar para nós. Então aí o que acontece? Aí nós vamos entrar num relacionamento de amor, porque nós vamos guardar a palavra dele, e nós guardando a palavra dele, ele virá a nós e fará em nós morada, ou seja, nós vamos ter um relacionamento e vamos nos tornar o quê? Íntimos dele, vamos ter uma intimidade, que é o que ele quer ter com nós. Só que por nós andar fadigado, distraído com tantas coisas, como que nós temos intimidade? Não poderemos ter essa intimidade, não é isso, irmão Adilson? E é o melhor relacionamento que poderíamos imaginar em ter, é ser íntimos de Deus, né? Com certeza. Olha como Maria foi maravilhosa essa passagem, né? Ela esteve aos pés de Jesus, ela ouviu a sua palavra. Lá em Lucas fala, e aí agora em João, e aí depois de ela ter ouvido a palavra de Deus, de Jesus, ela conheceu um pouquinho melhor ele, conhecendo ele através da palavra, já pôde o amar. Exatamente. De verdade. E aí depois ela conheceu o poder dele também, que foi quando ele veio a ressuscitar o seu irmão. E aí não tem, ela expressou com o que ela tinha, não interessa se era muito, era pouco. Jesus, ele olha para a intenção do coração, ela veio e trouxe o que ela tinha, né? Era um pouquinho de perfume, não interessa a quantidade, ela veio e ungiu ele, e secou com seus cabelos. Isso é maravilhoso, irmãos. Um ato de humildade, né? De reverência, né? Isso é maravilhoso, porque ela conheceu Jesus através da sua palavra, conheceu o seu poder através das suas ações, e ela se tornou íntima dele, e pode ter certeza que a palavra não relata mais, mas o restante da vida dela foi maravilhosa, o restante da vida dela na terra, porque depois ela foi para a eternidade com o Pai, com certeza. Uma pessoa que conheceu Jesus intimamente e viveu para Ele, a sua finalidade é estar eternamente com Ele. É isso que Ele quer conosco, que já sejamos íntimos dEle agora, não somente na eternidade, não somente quando Ele voltar nos buscar ou no céu, não. Ele já quer que sejamos íntimos dEle agora, Ele já quer que ouçamos a sua voz, que sintamos a sua presença, que aceitemos Ele fazendo morada em nosso coração, que aceitemos a sua presença de poder, de glória, a sua presença de amigo, de pai, de irmão. É isso que Deus quer ter conosco, familiaridade. Se a gente for olhar lá em Efésios, no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 4, não estou bem lembrado do capítulo, mas a palavra está dizendo que Jesus veio, evangelizou a paz, e todos os que creram na sua palavra receberam o Espírito Santo e se tornaram da família de Deus. Por que Deus quer que se tornemos da família dele? Porque Ele quer ser íntimo nosso. Ele quer que sentamos pela fé junto com Ele na mesa e saboreemos o pão que Ele nos dá. Comamos do melhor do alimento que Ele tem para nós, que é a sua palavra. Que estejamos servidos da sua palavra, que o amemos em verdade e em espírito, adoremos Ele em verdade e espírito e amemos Ele também com todo o nosso coração. E isso só é possível conhecendo Ele através da palavra. Essa é a mensagem que queríamos deixar para vocês, irmãos. Seja íntimo do Senhor, seja íntimo de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus te leve a uma intimidade maior, a uma intimidade mais profunda. E quanto mais você se aprofundar em Deus, mais Ele te levará, mais Ele te dará, mais Ele se manifestará a você, mais você o conhecerá e mais você vai querer conhecê-lo, em nome de Jesus. Amém, pastor? Com toda certeza, é uma palavra muito importante, palavra breve, mas uma coisa só para concluir, né? Então a palavra de Jesus, né? Jesus, ele era a palavra viva, né? Ele mesmo falando pessoalmente, né? Hoje a palavra dele está escrita, entende? Mas é uma palavra viva ainda. Então, assim, é muito importante. Muitas pessoas, eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas não tem a percepção da natureza dessa palavra. Ela é uma palavra viva. Entende? Então nós temos que ouvir atentamente e guardar essa palavra, amém? No nosso coração, porque se nós guardar a sua palavra, Ele virá a nós e fará em nós, né? Ele disse, eu e meu Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Então Deus não tem como estar presente em nós se nós ignorar, desprezar a palavra dEle. Então nós temos que valorizar essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração por vocês. Orem conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra é vida.
A Tua palavra é cura, Sim, a Tua Pai. palavra é poder, ela é Oh, pura, aleluia. Senhor. E nós oramos para que nesse momento essa palavra, Senhor, seja confirmada Em pelo Teu nome de Espírito Jesus Santo Cristo. em cada coração agora, de todos que nos ouvem, nos assistem, Senhor. Essa palavra possa fluir, eles possam receber, Senhor, o entendimento e possam compreender, Senhor, valorizando, Senhor, a essência dessa palavra, Em a nome de Jesus importância de Cristo. ouvir a Tua palavra, de guardar a Tua palavra, para se tornarem íntimos, Senhor, conhecendo a Ti, e que o Senhor venha então daí, Senhor, morando, fazendo neles morada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre Em essa nome palavra de Jesus e Cristo. que ela seja confirmada em cada coração, em cada vida, no nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus Nós te Cristo. pedimos e nós já te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado, Pai, Pai. em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Curtam. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhem, pois é a palavra de Deus. Em nome de Forte Jesus. abraço a todos em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.